Então, sejam todos muito bem-vindos. Um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez no nosso discipulado. E vamos hoje falar sobre a importância da comunhão, de vivermos como igreja. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações, vai complementar muitas coisas que nós já sabemos, né? Mas vamos pedir agora a direção ao Espírito Santo, apresentando essa mini aula, né? Esse encontro aqui, esse tempo de comunhão que a gente está tendo. Vou pedir à irmã Jaqueline para fazer a oração para nós, amém? Amém. Senhor, Pai querido e amado, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos pelo dia, por termos acordado com saúde, Senhor. Mesmo que talvez aqui muitos que entraram nessa live estejam com angústia no coração, com preocupações, com ansiedade, o Senhor é aquele que cuida de cada situação. E nesse momento apresentamos a Ti, entregamos a Ti, Senhor, tudo que temos, tudo que somos, e inteiramente as nossas vidas na tua direção. Como diz o Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Nós queremos ser apresentados a ti nessa noite, Senhor, para morarmos, habitarmos no teu tabernáculo, morarmos no teu santo monte e ouvirmos a tua palavra. Abençoa a vida da pregadora, de pastora Hélida, de todos que estão aqui, Senhor, que de alguma forma têm sido intercessores em nossas vidas e mediadores também para que a palavra do Senhor, do seu santo monte, seja derramada cada vez mais em nossos corações e que possa produzir frutos para ti, Senhor. Desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vou aqui colocar minha tela. Vamos compartilhar aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas, Alessandra. Suzy está aqui conosco. Já já mais pessoas entrando. E glória a Deus por isso. E vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, que eu preparei os slides para a nossa aula, tá bom? Eu espero que vocês tirem proveito do que o Senhor preparou para nós nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal. Todo mundo vendo bem aí a tela? Estou conseguindo ver. Beleza. Eu também. Então, a importância de ter comunhão e fazer parte de uma igreja. Muitas pessoas hoje estão na moda, né? O povo ficar desigrejado, às vezes fica triste por alguma decepção e tal, mas é importante a gente ter em mente que nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. O Senhor nos chamou para termos comunhão e unidade. Então, coloca aqui em modo apresentação, vai ficar maior. Então, primeiro vamos entender o que é igreja, né? Aí, mais do que um templo, a igreja, ela é um corpo vivo. A palavra igreja no Novo Testamento, nas escrituras gregas, a palavra é eclésia. E eclésia significa assembleia, né? Reunião de pessoas. Então, uma assembleia são pessoas ali congregadas, juntas, ou seja, são chamados para fora. A igreja não é edifício, não é a parte física, né? Mas é um conjunto de pessoas que foram redimidas por Cristo e vivem para glorificar ao nome do Senhor. Então, a gente tem que ter esse entendimento aí sobre o que é igreja, para que a gente tenha essa noção. E a gente vai entender, né, a diferença de igreja no passado para agora. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, se você tiver com suas escrituras e você quiser acompanhar, vamos abrir aí, 1 Coríntios capítulo 12, 27. Esse texto eu acho importante a gente considerar, porque eu quero é, falar um pouquinho sobre ele, para a gente entender a importância de estarmos juntos, congregados, ou debaixo dessa eclésia. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, 27, eu dou a oportunidade de alguém ler. Eu achei aqui. Pode ler. Ora, vocês são um corpo de Cristo
e cada um de vocês é membro desse corpo. Muito bom. Muito, Só muito isso? bom. É, por enquanto sim. Mas se a Tá gente bom. for ler um pouquinho antes, né? O 25, pode ler, por favor, Luiz. Ah, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros, Pode até o continuar. 25. É, Se o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiros mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. até aí tá bom. Então, o que que acontece, né? Muito obrigada, Luiz. Né? O corpo, né? O corpo de Cristo somos todos nós. Somos os membros do corpo. A cabeça é Cristo. Então, se há um corpo, eu preciso estar junto desse corpo. Faz sentido para vocês? Faz sentido isso para vocês, né? Porque o que que acontece? Já pensou se a gente arranca uma perna? Aquela perna, ela vai ficar viva fora do corpo? Ela pode até ficar, né? Por um tempo, mas depois vai ter gangrena, vai ter perda, não vai dar mais para colocar de novo aquela parte do corpo ali, porque ficou muito tempo fora do corpo. Então, assim somos nós, crentes. Se a gente fica muito tempo fora do corpo, é capaz da gente não conseguir mais voltar para Cristo e morrer em sentido espiritual. E aí, o versículo 26 diz que quando o membro sofre, todos sofrem. Por quê? Porque o Senhor deseja que nós tenhamos unidade. A unidade do corpo de Cristo é a chave para a gente vencer as dificuldades, as adversidades, vencer as artimanhas do inimigo. Porque essa semana, inclusive, foi até um tema que o Senhor me deu para pregação. A igreja não é hospital, como muitas pessoas dizem. A igreja, na realidade, é um exército. Porque a Bíblia fala que nós não estamos guerrando contra carne e sangue. A Bíblia diz que as nossas armas não são desse mundo. Então, Paulo está dizendo o tempo todo para a gente que a gente está no fronte de guerra, no fronte de batalha. E soldado, se ficar sozinho na guerra, morre. Então, o exército de Cristo tem que estar junto, em unidade. E é claro, dentro de um exército há um hospital. Então, de fato, a igreja vai ter pessoas com emoções diferentes, com maturidade espiritual diferente, e vai haver as dificuldades no relacionamento. Mas, embora a gente tenha essas dificuldades, não pode haver ruptura e nem a gente pode querer deixar de congregar por conta das nossas imperfeições, porque desde os dias de Jesus, eles já tinham ali os atritos entre eles, mas ainda assim, eles não deixaram de se ajuntar e não deixaram as dificuldades emocionais e as dificuldades de relacionamento deixaram eles de serem irmãos e nem deixaram de pregar, né? Nós temos relatos de desavença de Paulo e Barnabé, de Paulo e Pedro, né? Evódia e Sintique e tantos outros. Mas o importante é que nós somos o corpo e o corpo não se separa. Então, nós somos o corpo de Cristo, somos a noiva de Cristo, segundo Efésios 5, 25 a 27, né? Então, a igreja, ela é amada e santificada por Cristo, e se nós somos a noiva de Cristo como unidade, como eclésia, como congregação, como assembleia, se Cristo chega e eu estou afastada do corpo, será que Cristo vai me considerar como noiva? Se eu estou afastada do corpo de Cristo? Então, são perguntas reflexivas para que a gente entenda a importância da unidade. Nós também somos família de Deus, porque Efésios 2,19 diz que somos filhos de Deus e irmãos um dos outros. Então é importante que a gente tenha em mente essa mentalidade de que nós somos o corpo de Cristo, noiva de Cristo, família de Deus.
E entre a família de Deus tem problema? Tem. Desde os primórdios, desde o início, a gente vai ver que tem problemas de relacionamento e isso não pode deixar abalar a nossa unidade. Ainda hoje mesmo, eu estava resolvendo um problema entre irmãos e uma das coisas que eu falei foi exatamente isso. Qual é a diferença de um crente para um não crente na hora da gente resolver um problema? É entender que se eu tenho, às vezes, atrito ou dificuldade de relacionamento e desavenças e modo de pensar diferente com pai, com mãe, com filho, que estão ali na mesma cultura com o relacionamento mais íntimo do ser humano, que é marido e mulher, porque a Bíblia diz que são uma só carne, a gente não vai esperar, muitas vezes, divergir ou às vezes se aborrecer um com o outro. Isso seria irrealístico. Então a gente tem que lidar e entender que essa situação é real e vai existir. E aí eu falei para o irmão, mas aí qual é a diferença de um crente para um não crente? Ok, eu me aborreci. Agora eu vou exercitar os frutos do Espírito, vou lá conversar com meu irmão e vou resolver. Porque a Bíblia diz que não se pôr o sol enquanto estivermos encolarizados. Ou seja, não deixar o dia acabar sem ter resolvido. Se em cólera vem de ira, de raiva. Por quê? Porque é pecado. Então a gente vai passar por essas dificuldades mesmo, e isso é natural. Acontecia entre os discípulos de Jesus. Eles tinham personalidades diferentes e a gente tem que entender que, como família de Deus, vai haver sim essas coisas e a gente vai ter que ter maturidade para lidar com elas. E aí, quanto maior a maturidade emocional e a maturidade espiritual, mais rápido nós vamos resolver os problemas. Então, o templo no Antigo Testamento. Como era o templo no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o templo primeiro era aquela tenda, né? Era uma tenda, eu não coloquei aqui a imagem, porque eu não procurei para vocês, mas depois vocês podem pesquisar lá a imagem do tabernáculo, lá no Google, vocês vão ver. Primeiro se tinha o tabernáculo, onde Deus entrava ali, o sacerdote entrava ali, no santo, se limpava todo, se banhava, botava a roupa toda, para depois entrar no Santíssimo, que só se entrava uma vez por ano. Primeiro se entrava de costas e nunca se entrava de logo de primeira, de frente à glória de Deus. Então, o templo naquela época não era todo mundo permitido entrar. As pessoas, no geral, só acessavam o pátio externo e só quem entrava no Santo e no Santíssimo eram os sacerdotes. E aí o que que acontece? Depois, com o tempo, Salomão, ele cria um templo glorioso para Deus. Então, a Bíblia diz, lá em 2 Crônicas 7:16 fala sobre isso, né? E Deus, ele, quando Salomão dedica o templo. O Senhor fala: Escolhi, consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Então, o que que acontece? Naquela época, era o santuário lá em Êxodo, que é o tabernáculo, como eu falei. E aí o Senhor disse que ali estaria habitando no meio deles. E aí, nos dias já de Davi e Salomão, ele ali cria o templo e dedica, consagra ao Senhor, e o Senhor recebe aquele lugar. Mas hoje, quando Jesus morreu, nós estamos agora debaixo da graça. Então, no Novo Testamento, a igreja, ela não tem a ver nada com o templo, porque o templo agora somos nós. Deus não habita mais em edifícios feitos por mãos humanas. Mas cada cristão na sua comunidade, na sua unidade de fé, igreja, ok? Tanto é que hoje tem pessoas que têm igreja sem parede, a igreja das ruas, onde se leva o evangelho, se prega o evangelho, e ali se louva, se congrega, se reúne. Jesus, no início da igreja primitiva, Jesus se reunia em casas, Jesus se reunia em lugares abertos, como nas montanhas, nos vales, na beira do mar da Galileia. Então, aonde houver pessoas congregadas, onde houver uma eclésia, ali está sendo uma igreja do ponto de vista espiritual. Então, hoje a nossa visão de igreja é essa, ok? Então, 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, diz assim: Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, hoje que o véu foi rasgado, o Espírito Santo não está mais na arca do pacto, mas nós hoje somos a arca da aliança. Glória a Deus por isso. Ele está dentro de nós. Amém? Então, hoje a adoração não se limita a lugar físico. Mas acontece onde o Espírito Santo tem liberdade e ele é invocado e adorado,
como tem acontecido na nossa célula, né? A nossa célula é um exemplo disso. Nós ali nos reunimos no lugar que é o quê? Um cinema. Mas nós estamos ali reunidos para adorar o Senhor e nós o invocamos, e nós o adoramos, e nós louvamos, e nós conseguimos sentir ali a presença de Deus e o mover. E é isso que o Senhor ele espera de cada um de nós. Então, o que é que a gente pode entender, né? A diferença entre templo e igreja. Templo é lugar físico de adoração. Então, hoje a gente ainda tem um templo, porque muitas igrejas, muitas eclésias, muitas pessoas congregadas se convenciona ter um lugar para adoração, um templo, porque é cômodo, porque é confortável. Mas a igreja mesmo somos nós, a comunidade de pessoas que são redimidas, remidas do pecado e da morte, ou do pecado, remidas do pecado por Jesus, que estamos ali reunidos para adorar. Então, no templo, no passado tinha habitação de Deus no espaço físico. Hoje a habitação de Deus está nos nossos corações. No passado, no templo, lá no passado, havia sacrifícios de animais. E hoje nós não temos mais sacrifícios de animais, porque Jesus foi o sacrifício de uma vez por todas. Amém? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode levantar a mão e me chamar aqui, tá bom? Amém. Então, por que ter comunhão como igreja? A comunhão é um conselho bíblico, né? É uma exortação, na realidade, Paulo. Paulo, ele exorta isso. Vamos abrir em Hebreus 10, 24, 25. A gente não vai considerar todos os textos, senão a gente daria mais de uma hora de aula. E nosso objetivo é sermos mais sucintos, né? Porque um discipulado é algo mais leve, não é algo tão profundo. Mas depois eu vou disponibilizar a aula, vai ficar aqui salva. Você pode conferir os textos, né? Printar aí a tela. Então, Hebreus 10, 24, 25, eu gostaria de alguém ler, por favor. Vou dar oportunidade a alguém. 10, 24, 25. Podem abrir o microfone, quem achou? Eu posso falar. Alessandra. Hebreus 10, 24, 25. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e a boas obras, não deixando as nossas congregações, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, Demonstrando uns aos outros, demonstrando. e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando naquele dia. Isso. Então, aqui está dizendo assim, ó. Vamos nos considerar uns aos outros? Vamos nos estimular ao amor? Vamos estimular as boas obras? E como é que a gente estimula o amor e as boas obras? É sozinho? Não. Para estimular o amor, para conferir dons, para haver essa troca de estímulos de obras, a gente precisa estar junto, congregado. E aí Paulo percebia que estava vendo uma atitude, um costume de alguns naquela época já, que era um costume deixar as congregações ou deixar a mútua congregação, o mútuo ajuntamento, não queriam estar juntos. E Paulo estava dizendo, olha, não faça como eles não, como está sendo costume de alguns. Antes, demonstrando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando daquele dia. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, porque naquela época teve o fim, né? Teve um tempo de eu vou dizer assim, um certo pequeno fim de coisas naquela época para os judeus, que eles tiveram que se esconder e tal. Então, Paulo estava falando daquela época, mas também se estende a profecia para nós, para essa época agora. Então, quando mais que a gente estivesse vendo que o fim está se aproximando, ou seja, a gente tem que estar reunido, congregado, para que a gente seja edificado, para que haja uma troca mútua de encorajamento uns com os outros. E isso é comunhão. E isso é igreja. Então, essa comunhão, o que é que nos favorece? Nos ajuda a perseverar na fé, especialmente nos tempos de dificuldade. E a comunhão, ela reflete a unidade do corpo de Cristo. Se a gente é um corpo, assim como o corpo é composto de muitos membros que trabalham juntos de forma harmoniosa, as mãos, elas trabalham juntas, os olhos geralmente piscam juntos, né? Todos os órgãos trabalham ali e os membros para cuidar, para que todos cuidem do corpo, né? Que tem que ser uma só mentalidade, que é Cristo.
E segundo Coríntios aí, 1 Coríntios, Paulo fala que cada membro é indispensável. Então, cada um na igreja é crucial para que a gente, para que faça a vontade de Deus. Cada um com sua personalidade, cada um com seu jeito. O Senhor se agrada de cada um, segundo o que Ele mesmo nos fez. Amém? Então, a comunhão fortalece a fé, a comunhão, ela vai nos ajudando a sermos modelados, né? Provérbios 27:17 diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Então, às vezes tem gente que fala assim: ah, não vou na igreja, não. Um povo muito problemático, um povo mimizento, um povo isso, um povo aquilo. Ok. Se você é santo, então agora vá lá edificar os outros que não são. Mas aqui a Bíblia diz que o ferro afia ferro. Então, se ferro afia ferro, um lixa o outro. E se eu lixo meu irmão, ele também me lixa. E o que é essa lixa? O que é esse ferro afia ferro? É molda. Porque eu tenho que suportar o defeito do outro, como o outro tem que suportar o meu defeito, né? E Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos pesados um dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Então, significa que a gente vai ter que levar o peso um dos outros. E isso é cumprir a lei de Cristo, porque o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. E se eu não amo meu irmão, como é que eu digo que eu posso amar a Deus que eu não vejo ele? Então eu não posso dizer que eu sou seguidor de Cristo se eu não quero agora estar em eclésia, porque eu me acho melhor do que os outros, eu não estou disposto a ser afiado, nem afiar a outro. Então a gente precisa ter esse entendimento, que essa comunhão é um ambiente onde a gente pode ser ensinado, treinado, a gente vai compartilhar experiências, a gente vai orar uns pelos outros, e a gente vai sofrer uns pelos outros, e a gente vai se chatear uns com os outros, e talvez a gente se magoe com os outros, mas o afiar e levar os fardos uns dos outros é nos tornar mais maduros e deixarmos de ser criança, bebês espirituais, e entender que se ferro afia ferro, eu tenho que perdoar o meu irmão. E isso é a doutrina de Cristo, é mostrar que eu sou seguidor de Cristo, que eu perdoo 70 vezes 7 se houver necessidade. É fácil? Não. Mas ser seguidor de Jesus, Jesus disse que nunca seria fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas Jesus disse: coragem, eu venci o mundo, vocês também conseguem. Então, ser igreja, ser comunhão, muitas vezes vai ter essas dificuldades, mas também ser comunhão também é lugar de alegria, né? E é lugar também de servir. 1 de Pedro 4:10 diz que cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros e administrar fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, quando nós estamos em comunhão, congregados, juntos e unidos, servindo uns aos outros, a gente está se colocando nas mãos de Deus para sermos usados como múltipla forma de Deus, multiforme de Deus, alcançar pessoas, ajudar pessoas, transformar pessoas, salvar pessoas, curar pessoas. Isso é comunhão e servir a igreja. E isso nos ajuda a crescer em humildade e a refletir o caráter de Jesus. A comunhão também é testemunho. João 13:35, Jesus diz assim: com isso saberão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Não dá para ser seguidor de Cristo e não produzir esse fruto. Amém? A comunhão da igreja primitiva era tão impactante que atraía novas pessoas para Cristo. A Alessandra levantou a mão, pode perguntar. Na verdade, é um comentário que você falou de perdoar 70 vezes 7, né? No Salmos 90:10, ele fala que viveremos em média 70 anos, né? E quando eu vejo 70 vezes 7, é como se a gente perdoasse a nossa vida inteira, né? A gente precisasse perdoar 7 vezes mais. É isso que me vem, assim, em pensamento, É, quando eu muito ouço bem, 70 vezes 7. muito bem. É porque quer dizer que a vida inteira, a Bíblia diz lá na oração modelo que a gente tem que perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É condicional. Se eu não perdoo o meu próximo, o Senhor não me perdoa. Então, vai ser a vida inteira eu perdoando as pessoas, porque a vida inteira eu vou cometer erros que o Senhor vai me perdoar, porque a graça, se a gente se arrepender, nos alcança, vai nos alcançar sempre que a gente estiver de fato arrependido, né? E é o que eu sempre falo também, né? A gente tem a diferença do pecado para a iniquidade, mas isso é para um outro dia. Eu acho que é a próxima.
A próxima coisa, a próximo tema da gente, acho que é sobre pecado. Posso continuar? Mais alguém? Ok. Ó, Pode falar, quem é? não, falei, pode continuar. Ah, ok. Então, o que é que perde quem não vive em comunhão com a igreja? O que é que a gente perde, né? Primeiro, perde crescimento espiritual, porque é por meio da igreja que a gente vai ter ali os meios de Deus nos ensinar, nos moldar. É o meio onde Deus edifica a fé daqueles que estão ali dentro, né? E eu acho um ponto interessante que Jesus, ele vem e Jesus, ele não muda, né? Essa questão do congregar. Eu acho isso muito forte da parte de Jesus. Jesus, ele está sempre no templo e todas as muitas facetas do ministério de Jesus ele é encontrado ali no templo, pregando, ensinando. Então isso mostra que Jesus ele ia para o templo. Então ele entendia que era uma comissão do povo dele, dos judeus, era estar congregado e Jesus ia e cumpria esse princípio. Então, se nós somos seguidores de Jesus, embora Jesus soubesse dos erros dos fariseus, mas Jesus ia ler a Torá. Jesus ia ler o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que já estavam ali disponíveis. Então, Jesus, ele cumpria esse mandamento também. E depois, quando ele estabelece a igreja, né, a igreja primitiva, Jesus, ele se reúne. Jesus, ele congrega com seus discípulos, ele está sempre reunido. E depois, quando Jesus, ele congrega, que eles estão reunidos, quando Jesus começa a mandar eles a pregar, Jesus nunca manda eles sozinhos, Jesus manda eles em dois em dois. Então, Jesus não é aquele homem de andar sozinho. Jesus só ficava sozinho para orar. Jesus só ficava sozinho quando ele precisava descansar. Então, Jesus era alguém que entendia que a comunhão fortalece. Então, o não estar na igreja, né, pode também afetar o nosso aprendizado, porque na igreja esse é um lugar onde se espera que se ensine a palavra de Deus, onde a palavra é ensinada e explicada de forma coletiva. Então, se alguém não está junto, ele pode correr o risco de começar a ter interpretações erradas ou negligenciar o estudo da Bíblia. Até porque a gente sabe que uma brasa separada, ela vai apagar muito mais, pode ter a probabilidade de apagar muito mais rápido do que uma brasa que está perto das outras brasas, né? Então, a igreja também é um lugar de exortação e correção. Então, quando nós erramos, nós precisamos sermos ajudados, alinhados, ajustados. E dentro da igreja, se tem um pastor, justamente por isso, né? Ou às vezes alguém mais maduro, ou alguém que a gente tenha proximidade, um amigo, vai ali nos exorta, nos ajuda, nos corrige, a nos mostrar um ponto de vista onde talvez nós estejamos falhando, onde nós precisamos ser reajustados na nossa forma de ver e pensar. Então, tudo isso, a comunhão, ela nos abençoa. E o isolamento espiritual pode enfraquecer a nossa fé. Então, se a gente sozinho, se a gente junto já é difícil, sozinho é muito mais difícil. Até os animais, eles têm essa sabedoria, né? A maioria dos animais, eles andam em bando. Por quê? Porque eles sabem que tem predadores que vão atacar de forma muito mais violenta aquele filhote ou aquele animal que estiver fora do bando. Porque em bando nós estamos mais protegidos. E Provérbios 17 fala sobre isso, né? Nós estamos ali afiando um ao outro, como a gente já havia comentado sobre esse texto. Outra coisa que a gente perde também é o apoio e o conforto em tempos de dificuldade. Então, a igreja é para ser uma família, né? Uma igreja sadia, uma igreja espiritual, ativa. Ela oferece suporte para as pessoas no momento de crise, oferece intercessão, que é oração uns pelos outros, oferece consolo e oferece ajuda na prática, né? É um lugar onde talvez as necessidades materiais das pessoas vão ser supridas. Então, quantas vezes a gente vê que às vezes em algumas igrejas se tem, né, esses projetos que eu acho super interessante, super importante, louvável, de ter ali aquele ministério de socorro,
onde a igreja disponibiliza, né? Quando o irmão passa por um momento de crise financeira, de estar ali, às vezes, levando uma cesta básica ou pagando uma conta. Então, alguém que perde alguém na morte, ter esse consolo, de ter essa comunhão dos irmãos no momento de dificuldade, de saber que você, às vezes, sozinho. Gente, quantas vezes? Ainda mais por conta da minha chamada ministerial, por conta de batalha espiritual, de guerra espiritual. Eu sinto muitos embates na carne. E aí, graças a Deus, que eu tenho algumas pessoas assim que eu sei que eu vou ligar e vai interceder e vai orar por mim. Domingo mesmo eu fui pregar na igreja e eu pensei, eu disse assim, Senhor, eu não vou conseguir, porque eu estava com muita dor de cabeça, mas não era uma dor de cabeça, era uma enxaqueca com náusea. E aí eu já sabia que era algo que o Espírito Santo ia me mandar fazer ali naquele lugar. E eu disse, Senhor, eu vou desmarcar. E o Senhor disse, não, vá. E eu fui, obedeci. E aí, quando eu cheguei lá, que eu sentei, aí o Espírito Santo começou a me ministrar que o Senhor estava me enviando ali para quebrar uma obra de macumba contra aquela igreja. E antes eu orei para pedir oração, porque eu não estava aguentando. E ainda assim eu melhorei um pouco, mas depois eu quase ligo de novo para a irmã que orou comigo. Aí eu fiquei com vergonha, disse, não, não vou incomodar não, mas amanhã eu ligo se eu precisar, ou se mais tarde eu precisar. Por quê? Porque a gente precisa da intercessão dos outros, senão a gente não aguenta sozinho. Pode falar, Alessandra. Você falou sobre a igreja sadia. Como é que a gente tem esse filtro de igreja sadia, do que é sadia, em quem verdadeiramente a gente precisa pedir intercessão, quem pode interceder, quem não pode interceder? Como é que eu consigo saber isso? Então, uma igreja sadia, ela tem que refletir os frutos do Espírito. Uma igreja sadia, ela tem que ter um bom ensinamento da palavra. Uma igreja sadia, você tem que se sentir pertencente ao lugar. Talvez você, a gente tem que orar pedindo um discernimento do Espírito Santo para você entender se aquele lugar é para você ou não é para você. Porque a melhor igreja não é a mais perto da minha casa. A melhor igreja é aquela que Deus me direciona. Porque talvez a igreja nem esteja sadia, mas se Deus te mandar para uma obra em um lugar, já aconteceu comigo, né? Então, assim, uma igreja, agora assim, para quem está novo na fé, para quem precisa desse apoio e precisa de uma igreja estruturada, a gente não tem que olhar a parte física da igreja, não é uma igreja grande, não é uma igreja bonita e confortável, mas é a qualidade do ensino, você perceber que há um pastoreio, há um cuidado das ovelhas, que há um discipulado, que há um ensino, que há um cuidado, que se tem visitas, né, que se tem aconselhamento pastoral, aí as ovelhas elas vão se sentir cuidadas. Se a igreja for muito grande, o pastor presidente tem que ter um treinamento para os outros pastores que são liderados, para que esses pastores sejam bons líderes de células, para vigiar em sentido de cuidar, né? Vigiar se está tudo bem, se as ovelhas precisam de alguma coisa. E ali naquela célula menor, daquele lugar menor, se você se sente pertencente, cuidado. Isso é o papel de uma igreja saudável. É você ver que o pastor ele tem um zelo pelo altar, é você ver que o pastor ele tem uma vida de comunhão com Deus, é você ter certeza que aquele pastor não está envolvido em escândalos. Entende? Deu para entender um pouquinho? Assim, é isso. Mas o mais importante é pedir discernimento do Espírito Santo para que ele nos direcione o melhor lugar. Ok? Alguém mais alguma pergunta? E sobre a intercessão? Então, sobre intercessão, orar uns pelos outros, ok, não tem problema. Agora, se eu sei, por exemplo, que alguém ela é um caso mais delicado. Orar por alguém, interceder, não tem problema. Mas se eu sei que, por exemplo, alguém está sobre um ataque espiritual, aí eu tenho que orar ao Senhor, pedir discernimento, como orar. Se eu tenho uma autoridade para interceder naquele assunto, se é um assunto muito mais sério. Uma das coisas que no futuro, se vocês quiserem, eu posso dar uma aula só sobre intercessão, como se preparar em oração. Como saber se essa guerra, né? Que uma intercessão é entrar na guerra por alguém. Se eu posso entrar nessa guerra, entende? E interceder uns pelos outros, se for o trivial, a gente vai interceder uns pelos outros, não tem problema.
E esses dias mesmo foi engraçado. Eu tava orando por uma pessoa, comecei a orar por uma pessoa, eu tava deitada, eu comecei a orar por uma pessoa e da minha família. Eu digo, ô Senhor, vai lá, Senhor, cuida disso, disso. E comecei a falar assim, né? Aí o Senhor falou assim: não foi você que disse que era para me trazer para minha presença? Eu disse, foi. Então sou eu que tô tocando. Não meta a mão, eu tô trabalhando. Eu digo, tá bom. Entendi. Então, se eu disse, tipo, não ore, porque sou eu, é o meu trabalhar. Essa instabilidade aí é o meu trabalhar para a pessoa vir para minha presença. Então, com o tempo também, vocês vão tendo essa intimidade com o Espírito Santo. E é perguntar a ele quando você pode se envolver, quando você não pode se envolver, porque às vezes é o trabalhar de Deus. E se você for se envolver, às vezes você vai receber o que a pessoa está recebendo. E é muito importante a gente entender de intercessão por conta disso, mas mais pra frente vai ser um assunto mais profundo aí, não é assunto de discipulado, entendeu? Alguém quer me perguntar alguma coisa? O mundo espiritual é muito mais complexo do que o que a gente imagina, mas amém. Alguém mais aí? Todo mundo? Então vou dar continuidade. Glória a Deus. Ok. Então, outra perda também é o sentido de pertencimento, né? Quando a gente não tem lugar nenhum, eu não sou de lugar nenhum, eu não pertenço a lugar nenhum. E o que é importante sobre pertencimento, irmãos, que eu até grifei aqui, ó. O homem é fruto do meio. Se eu não pertenço à igreja e eu não estou congregando em lugar nenhum, eu estou inserido em algum lugar. Eu estou inserido com algumas amizades, eu estou inserido em alguma coisa. E talvez não sejam com pessoas que tenham o mesmo propósito, que tenham a mesma fé, que tenham o mesmo desejo de fazer o que é certo que eu. Então, se eu não estou pertencendo a um lugar, porque se eu sou crente, eu tenho que ter um ambiente que vá me fortalecer a minha fé, e esse ambiente precisa ser de pessoas espirituais que estão buscando a salvação da mesma forma que eu entendo, que tem os mesmos princípios, os mesmos valores. Se eu não estou em um lugar, eu posso estar correndo o risco de estar perdendo minha identidade espiritual, porque o homem, como ele tem necessidade de se ambientar e estar em algum lugar para se sentir pertencente, ele vai acabar se inserindo em algum lugar na sociedade. Então, se o homem é fruto do meio, eu estou correndo o risco agora de estar alterando minha identidade cristã. Só um minutinho. Então, o cristão ele precisa realmente de buscar boas amizades dentro da igreja, porque se dentro da igreja a gente já tem, né, personalidades diferentes, dificuldades, mas que estão ali buscando a mesma coisa, imagine pessoas que não estão buscando e não têm a mesma fé. Então, esse isolamento emocional é muito perigoso, né? A pessoa se estar ali numa comunidade, se sentindo sozinho, desconectado, é muito perigoso em sentido espiritual e emocional e traz desconexão do corpo. E como eu falei, né? Se a gente não está na comunhão, está desconectado do corpo, esse membro pode vir a morrer. Também a pessoa é privada da oportunidade de servir, porque muitas vezes a nossa chamada ministerial vai sendo revelada quando nós começamos a usar as nossas ferramentas, as nossas habilidades para servir ao Senhor. É ali que Deus ele vai nos dar e treinar os nossos dons espirituais, que nunca é para nós, é sempre para servir o outro. E ainda tem um detalhe: dentro da unidade coletiva, dentro da união coletiva da igreja, num culto, numa congregação, num ajuntamento ali de oração, a unção que a gente recebe, ela é diferente da unção quando nós estamos sozinhos. Vou até corrigir ali que ficou digitado errado. Então, quando nós estamos sozinhos, nós recebemos um tipo de unção de Deus, um tipo de visitação. Mas quando nós estamos congregados, há uma visitação coletiva e é diferente. Quer ver uma coisa engraçada e interessante? Quando o Espírito Santo caiu e batizou aqueles homens lá em Atos, capítulo 2, diz que eles eram 120. E Jesus disse a eles: se ajuntem e orem e esperem pelo batismo do Espírito Santo. E Jesus poderia ter dado o privilégio só aos discípulos, ou só a um ou a dois, mas não. Foi uma unidade coletiva, uma unção coletiva que cai sobre a vida daqueles 120 homens. Ali era uma igreja, ali era uma eclésia.
Então, houve uma coletividade na unção diferenciada. Então, nós também somos privilegiados e agraciados pelo Espírito Santo por essa unção coletiva que é diferente. Quando a gente também não está reunido, a gente também pode perder o foco do nosso propósito no reino de Deus, né? E aí, em vez de a gente estar servindo a Deus, a gente pode estar perdido, sozinhos e esgotados em sentido espiritual. E isso vai impactar o quê? A nossa chamada, a nossa missão. Porque sem comunhão, nós perdemos a oportunidade de participar ativamente do reino de Deus. Ah, por exemplo, nós, a célula, né? Nós nos reunimos para fazer o quê? A ida nas ruas, pregar, fazer o evangelismo. Sozinhos, será que nós conseguiríamos? Com certeza que não. Mas junto, em unidade, em comunhão, um faz uma coisa, outro faz outro, o corpo. Aí a gente cria um propósito. Então a gente está servindo a Cristo e servindo as pessoas, servindo a unidade como igreja, ok? Também tem perda de proteção espiritual. Como assim? Quando a gente está sem congregar, a gente fica mais vulnerável ao inimigo. Eu até comparei ali os animais, quando eles andam juntos em coletividades, eles estão ali mais, né, protegidos. 1 de Pedro 5:8 fala sobre isso, né? Que Satanás ele está ao nosso redor e ruge como um leão, procurando a quem devorar. Então, se ele está procurando a quem devorar, ele vai buscar quem está mais vulnerável. Outra coisa também importante quando você está desigrejado, como o povo diz, é a falta de cobertura espiritual. Todo mundo tem uma liderança. Ninguém fica sozinho, né? Todo mundo tem que estar debaixo de uma liderança. Por exemplo, na antiga nação de Israel se tinha a liderança dos sacerdotes. Então a nação estava debaixo dos sacerdotes. Quando não tinha mais os sacerdotes, era debaixo de quem? De Moisés. Moisés ficou cansado sozinho, se criou os 70 juízes. Eles estavam debaixo dos juízes. Depois foi debaixo dos reis. Depois, quando os reis já não existiam mais, eram os profetas, né? Depois, quando veio a época de Jesus, foi Jesus. Depois, Jesus sobe para o céu, fica os discípulos. Os discípulos que são apóstolos, eles vai, funda a igreja, coloca cada igreja, ele coloca um responsável, como Paulo, ele vai ali e ensina a Timóteo, ele vira alguém que é responsável por aquela igreja. Então, aquela igreja tem uma cabeça. Aquela igreja tem um responsável, né? E é assim, por que que se convenciona assim? Porque Jesus ele sempre levanta alguém responsável, porque é natural que um barco não fique à deriva sem ter um capitão. Mas também um barco não pode ter 10 capitães. Então Deus ele sempre vai levantar alguém para trazer essa cobertura espiritual e ali Deus vai usar aquela pessoa como um canal. Não que a pessoa seja melhor do que as outras pessoas na igreja, mas Deus ele vai escolher alguém e a escolha de Deus é com ele. Por exemplo, quando Moisés ele é escolhido por Deus para ser o libertador da nação de Israel e ser aquele líder da nação. Foi Deus que escolheu. E através dele, Deus trouxe ali cobertura espiritual e liderança para a nação de Israel. Então, assim é hoje. Quem cuida das igrejas são os pastores, os obreiros, enfim. Então, essa falta de cobertura espiritual também deixa você suscetível à vulnerabilidade do inimigo. Porque quando você tem alguém lhe cobrindo com oração, alguém cobrindo você como liderança, é diferente, ok? E o enfraquecimento da fé, que a gente falou já há pouco também, aqui tá só repetindo. A perda da adoração e da alegria coletiva, Salmo 122:1 diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque a adoração coletiva nos lembra da grandeza de Deus e nos enche de alegria. Então é bíblico nós estarmos reunidos para sentir ali a manifestação da presença de Deus, estarmos ali juntos, né, como diz Mateus 18:20, que onde tivesse ali dois ou três, ali estariam reunidos no nome de Jesus, Jesus estaria no nosso meio. Então, por que agora nós estamos reunidos aqui, embora a gente não esteja no mesmo lugar? Porque o poder de Deus ele é onisciente, e onipresente, mas a gente iniciou com oração, Jesus está no nosso meio, porque nós estamos aqui em 10 ou 11 pessoas, né? Então, é importante a gente ter todas essas coisas na nossa mente. E falta também a pessoa ter um encorajamento mútuo. No meio de um culto, a gente tem o louvor, a oração. E isso tudo, esse ambiente vai fortalecendo a nossa fé e nos enchendo de esperança. Conclusão: a comunhão é
essencial. Sem estarmos juntos, reunidos, podemos perder a nossa vida espiritual. Todos nós temos necessidades espirituais, todos nós temos necessidade de vivermos em comunidade, né? E a igreja é esse lugar onde nós crescemos, somos fortalecidos e encontramos o nosso propósito. E afastar-se dessa comunhão é como se o ramo fosse cortado e separado da videira. Ele pode secar e deixar de produzir os seus frutos. Então, para nossa reflexão, convide, né, pessoas à comunhão, convide pessoas a participar do nosso grupo lá na célula, explique a importância de estar reunidos para crescer junto. E ali a gente faz o quê? O que a gente já faz, né? Tem a palavra, vai compartilhar um testemunho, e isso vai impactando a vida da pessoa, né? Vai fazendo essa mudança por meio da amizade, por meio das orações e o crescimento espiritual. E é isso que o Senhor quer de nós. E enquanto nós ajudamos e abençoamos os outros, nós também somos edificados e cresceremos em sentido espiritual. Amém? Amém. Alguém quer compartilhar alguma coisa? O que achou interessante, o que foi novo, o que já sabia, o que tocou? Eu gosto, se deixasse a palavra mais, né? Mas daqui a pouco eu tenho um live e eu tenho que guardar um pouquinho da voz para mais tarde. Aleluia. Hélida, essa situação que você falou, eu estava lendo e eu vi sobre Abraão, que Deus disse que ia dar a terra dele à descendência dele e tal. E por onde ele passava, ele ia edificando, ele ia orando, ia tipo, consagrando, né? Aí eu vi um resumo que dizia que a igreja é como se o que Abraão fez fosse edificando, fosse seguindo, né? Tipo assim, a gente ia à igreja é como se a gente estivesse seguindo o que ele sempre fez, tipo assim. Exatamente, seguindo um modelo, né? Um padrão, porque onde ele ia, ele fazia um altar ali, erigia um altar, orava a Deus, e entre família eles estavam ali congregados, porque eles eram um povo separado, né? Muito bem, isso mesmo. Parabéns, Danilo. Viu aí? Tá dando Uma nota aí. máquina. Alguém tem alguma observação, alguma coisa a declarar, alguma coisa a acrescentar? Só que é complexo viver em comunhão, né? Mas é bom. É, meu amigo, um lixando o outro. É top, é bom que, vai, tipo assim, eu que sou influente, eu sou de boa. Então, sou influente e, tipo assim, o meu perfil comportamental, ele é muito de boa. Então, eu lido com todo mundo, né? Eu vou me dar bem com todo mundo. Mas é complexo muitas vezes, velho. E Tipo essa... João, né? Dos Oi? discípulos, acho que você era João dos discípulos. Já pensou? Era, era João. Mas mas viver em comunhão é a parte surreal e o ponto de. E aí, como você estava falando, velho, da igreja, né, de estar ali, comunhão, em comunhão, conversando, e acho que um ponto muito importante é o trazer o exemplo da nossa vida, sem forçar muitas vezes o quanto, um exemplo, sem forçar, até mesmo da questão da palavra de Deus, né? Então, um exemplo, eu tô ali, chamo uma pessoa para sair, converso com a pessoa, tento trazer essa pessoa para perto de mim, para que ela possa ver a mudança que Deus tem feito, para que gere curiosidade, para poder depois conversar com ela e até trazer ela para, seja para a igreja, seja para uma célula, seja para poder falar de Deus. Então, a comunhão ela também gera esse poder, né? Da gente conseguir conectar com aquelas pessoas que meio que estão afastadas, estão lá no mundo e trazer para perto de Deus. Acho que, Exatamente. Muito ó, bem. A comunhão vai ser tanto para trazer os que estão lá fora para a igreja, né? Como também vai ser para nos edificar, porque assim, embora a gente seja imperfeito, mas você vê que as pessoas no mundo, elas ainda, embora a gente, como cristão, a gente tenha as nossas imperfeições e as nossas dificuldades, às vezes, em lidar um com os outros, mas ainda assim a gente tem um ambiente muito mais favorável do que no mundo, gente. No mundo é um querendo comer o outro, mais ainda. Se quem tem princípios já tem dificuldade por ver, imagina no mundo. E o irmão, esse dia eu estava vendo uma ministração e o irmão falou uma experiência que eu achei muito legal.
Ele falou assim: vocês já pensaram como foi viver dentro da arca de Noé? Um monte de bicho, um monte de cocô. Vocês já imaginaram o fedor do cocô, né? Que estava ali dentro daquela arca, a nhaca, 40 dias e 40 noites fechada. Mas se saísse da arca, tinha vida? Não. Não. Então a igreja hoje imagine que é a arca. Tem cocô, tem nhaca, tem problema, tem processo. Tem hora que dá vontade. Acho que o povo, acho que Noé e os filhos dele tinham hora que diziam assim: Meu Deus, eu preciso respirar, abre essa arca. Vai ter épocas na igreja que a gente vai enfrentar dificuldades, a gente vai ter desejos assim, não, eu preciso dar uma respirada lá fora. Só que aí você sabe que respirar lá fora vai custar a sua vida. E aí você volta e diz, não, eu prefiro ficar aqui pagando preço, né? Uma outra ilustração também que eu achei muito legal, uns anos atrás, que eu vi, é sobre os porcos espinhos, né? Que nós somos como porco espinho. Porco espinho é aquele porco que é cheio de espinho. E aí, vamos dizer que os porco-espinhos estão ali, tudo dentro de uma caverna, porque está tendo uma grande tempestade. Um vai ferir o outro. Por quê? Porque eles têm espinhos. Todos eles têm espinhos. Mas sair de dentro da caverna significa perder a vida. Então, dentro da igreja, nós somos porcos-espinhos. Todos têm os seus espinhos, todos têm os seus pecados, todos têm as suas imperfeições, ninguém é perfeito, né? E aí o que que acontece? A gente de vez em quando vai se ferir, se machucar. E a sabedoria é não ir lá para fora, e a sabedoria é saber resolver com inteligência emocional e espiritual. E isso vai mostrar, né, para o Senhor que nós estamos cada dia amadurecendo na fé. E aí ainda tem aquela parte, né, Hannah? Que é bem difícil quando a gente. É Hannah que fala isso quando eu falo desse texto, que a Bíblia fala que a gente tem que suportar uns aos outros e os mais fortes têm que suportar os mais fracos. É verdade. Suzy me No meu suporta caso, direto. é só Jesus que me suporta. No meu caso, é só Ele. Não, Quem? não, é porque Jesus. Jesus. é muitas Aí é muitas camadas. É, camadas. velho. Suzy É fica me muitas. suportando aqui com a blusa o dia todo, sabe? Então, Aham. E não, engraçado ele tá falando, né? Eu falei de João. Se fosse olhar, a gente já tem uma descrição aí de todos os discípulos, né? Então, a chave é ver como cada um se comportou, ler a palavra para Jesus. Porque Pedro, quando foi encontrado, como é que era? Até ali, antes de Jesus ser crucificado, né? Aí Jesus teve que passar a lixa. E é isso, meu irmão. É um lixando o outro, não tem pra onde correr, não. É, aqui em Colossenses 3:13 diz assim, ó, para que as pessoas suportem umas às outras. Se diz que é para suportar, me diga aí por quê? tem uma passagem que eu Suportar. não sei aonde, ele daqui fala assim, tem um carinho especial pelos irmãos de fé. Eu não sei aonde é que está essa palavra, mas fala exatamente isso, que é, deixa eu ver aqui, eu acho que é Paulo falando, tenho um carinho especial pelos irmãos de fé. Só um E minutinho. se a gente não tivesse um lugar para exercitar os frutos do Espírito, se fosse tudo perfeito, onde é que ia exercitar os frutos? É aqui e agora. E aí cada um tem sua natureza, cada um tem seu João jeito. 3,35, eu acho. Já vai sendo melhorado, mas tem. Mas É. sim, a gente é imperfeito. Essa semana eu dei tanta risada, eu sozinha, eu conversando com o Senhor, né? Eu falei assim, Senhor, tal situação, aqueles anos atrás, por que o Senhor me permitiu isso? Aí o Senhor fez assim, eu já tava te lixando desde aquela época para te preparar para ser quem você é agora. Eu digo, tá bom, já entendi. Amém. Então, cada processo na nossa vida, a gente está sendo lixado e preparado para ser algo melhor, alguém melhor diante do Senhor. E vai ser uma para a eternidade. Pode falar, Luiz. Estou procurando aqui ainda, rapidão. Então, esse texto aqui de Colossenses 3:13 fala sobre isso, né? Que é bem interessante. Depois vocês olham. É, suportar. Luiz, não é João 3,35, não? Ah, Oi? falei. 13, João 13,35, não é isso, não? Deixa eu ver aqui. Você Falei. tá com ele aberto aí? Tô. Lê Falei. aí, cara. Depois é. Ah, Kelly ainda tá valendo. Falei, depois eu falo. É isso, é porque Paulo fala de suportar os mais fracos. Então, isso significa que dentro da igreja tem pessoas que vão estar em fases espirituais e emocionais diferentes, né? A igreja é como uma grande emergência.
Aí tem, você que é enfermeira entende muito bem, né? Tem a urgência, emergência e tem o quê? A outra coisa é o quê? Que é mais leve, que eu esqueci. Não, gente. Não urgente, pronto. Aí tem os problemas emergência, urgência e não urgente, né? E tem, então tem aquelas pessoas que precisam de mais cuidado. Geralmente são as pessoas mais imaturas emocionalmente, são pessoas que ainda às vezes estão ainda ali se ambientando. E aí Deus vai tratando a gente. Romanos 15:1 diz assim: Romanos 15:1, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Eu acho assim, né? E Forte, aí forte. eu me lembro que há uns anos atrás eu dizia assim a Deus, vem cá, Jesus. Nossa, que difícil. E eu dizia assim, vem cá, Jesus. E esses fracos, não podia ser mais leve, não, porque além de fraco, eles são muito pesados. E aí Deus vai lixando e agora eu sou o quê? Pastora, cuidando de pessoas. Achei aqui. Eu achei aqui. Acho que seria essa eu vou procurar depois, mas eu achei algo parecido que é em Romanos 12, capítulo 10, ou versículo 10, que fala: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a você mesmo. Nunca falte vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Tipo, tipo isso. Dedicar com amor. A partir do amor de Deus. A Sandra quer falar. É isso que eu ia falar. Manda, Alessandra. Eu perdi aqui. Peraí. Meu microfone tá aberto? Tá. Sim. Ah. O que me veio também em comunhão é porque a comunhão em si com os irmãos, ele ajuda na caminhada, né? Evita, assim, é mais difícil de deixar um irmão cair quando ele está em comunhão, né? Porque um fica fortalecendo o outro, um procura saber do outro. Então, quando eu mesmo tenho o meu momento assim de. Eu tenho uma semana que eu entro na caverna, né? Então, Hannah é uma pessoa assim que fica todo dia, ela manda mensagem. Aí, às vezes, quando eu tô na caverna, eu falo, meu Deus, Hannah não entra na caverna, não. Mas assim, depois eu fico, pô, graças a Deus, Hannah me manda mensagem, porque às vezes é um momento que eu preciso desabafar. Então, eu desabafo muito com Hannah, muito com Magda. Então, eu fico assim, que bom que elas. Eu não sou uma pessoa que manda mensagem, eu não sou. Eu sou aquela pessoa assim, se mandar mensagem eu respondo e tô ali para toda a obra. Agora, eu não sou aquela de ir atrás, né? E eu acho que em comunhão é você entender, respeitar o espaço e você sentir também quando o irmão ele precisa, né? De uma palavra, precisa de uma ajuda. Então, estar em comunhão você acaba crescendo e se mantendo, né? Se mantendo lá, no caminho para o Senhor, né? É ser edificados uns pelos outros, né? Ou seja, é você achar a ajuda necessária no tempo que você está precisando. Talvez às vezes até você não tá afim de falar com ninguém, mas Deus usar alguém ali naquele momento para nos ajudar. Enfim, estar em comunhão é isso. É saber que nós estamos lidando uns com os outros, que nós somos imperfeitos, mas entendendo que o propósito é maior do que nós. O propósito é servir a Jesus, estarmos juntos, chegarmos juntos em unidade como corpo de Cristo. é, à perfeição, à glória, aí nos servir com Jesus como embaixadores, é lembrar que somos a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Imagine se Jesus chega para buscar sua noiva e a gente não está junto com a noiva, porque a gente se entristeceu com alguém, e lembrar sempre para continuar andando em unidade, que não foi o irmão que lhe ofendeu que morreu por você, mas foi Cristo. É a Ele que você deve satisfação. Amém. Por Ele é que você vai todos os dias para a igreja. É por Ele que você faz sacrifício. É por Cristo. Não é pelo irmão que maltratou você, que talvez ele nunca nem vai te pedir um perdão, mas você vai ter que fazer a sua parte, porque Jesus foi esse e carregou os pecados que não era meu e seu. Jesus foi esse que morreu embora não merecesse aquela morte de cruz. Então, nós, como seus seguidores, a gente vai viver de sacrifícios. É sacrificar para, às vezes, era um momento que eu queria descansar, mas eu vou servir meu irmão.
É um momento que eu não quero pedir desculpa porque eu sei que eu tenho razão, mas eu vou lá conversar com meu irmão porque eu amo ele a ponto de passar por alto o pecado dele. Enfim, gente, não é fácil ser lixado todos os dias. Não é fácil. Mas é isso que o Senhor quer, que todos os dias a gente se coloque nessa prensa para que ele extraia a nossa melhor essência, que é o bom perfume de Cristo nas nossas vidas. Amém? Você falou uma coisa, Érica. Elida, amém. É rapidão, só para até finalizar a minha fala, que eu falo demais também. Mas, só para finalizar, muitas vezes Deus vai usar aquela situação, a gente quer se isolar, tal, a gente precisa de um abraço e Deus manda a gente precisa de uma palavra e Deus manda a gente dar uma palavra. A gente precisa de um socorro e Deus manda a gente socorrer o outro. Então, é nesses momentos que aí Deus, não é, acho que não seria nem seria um teste, mas seria uma, um momento de se esvaziar dos nossos problemas, de entender que tem pessoas precisando até mais que nós mesmos, sabe? Então, se a gente parar para analisar desse ponto de vista, eu estava até vendo um vídeo hoje engraçado, o cara falava assim, poxa, ele não mora numa casa, não gosto de dormir no chão, não gosto de dormir no meu carpete. E aí, não gosto de cochilar no meu carpete. Aí ele bota um vídeo do pessoal lá na África dormindo no chão puro. Aí ele fala, poxa, eu não queria comer biscoito. Aí ele mostra um vídeo do pessoal comendo aquele biscoito lá na África, lá, andando não sei quantos quilômetros por dia para poder carregar água, né? Então, nesse momento, isso é até um conselho, né, para todos. Nesse momento que a gente estiver mais cansado, mais desesperado, mais triste, procura alguém. Procura alguém que tem uma outra pessoa ali também na necessidade dependendo daquela sua palavra, daquele seu conselho, daquela sua animação, porque a gente vai começar a observar que não é sobre nós, é sobre Cristo. Entende? Nesses pontos aí, eu lembro que eu estava conversando com um amigo e eu falei, poxa, irmão, toda vez que eu estou triste, eu saio aqui fora e vejo alguém ali que está precisando de alguma coisa, eu vou dar alguma coisa, porque isso me faz bem, sabe? Então, é só um conselho. É o servir, né? Muito bem, muito bem. Obrigada por estarmos aqui juntos mais uma vez. Eu vou pedir para a Hannah encerrar a oração, por favor. Vai lá, vaso. Vaso! Cadê o vaso? Dormiu, foi ela. Cadê? Hannah, tá com o microfone ligado, desligado. Aí já, Ana é já boa de dormir, assim. Eu acho que ela caiu, né? Ela entrando aqui. manda a Suzy orar. Hannah, Oi, tinha caído, sim. Oi. encerra a Vamos lá, oração, por favor. lavado. Tá. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma oportunidade de estar te louvando, te glorificando, Senhor, através do conhecimento da tua filha, Senhor. Ó Pai, estamos também aqui em comunhão, Senhor. E é possível sentir a tua presença, Senhor. Mesmo que às vezes diferente daquilo que estamos acostumados, Senhor, mas te sentir de uma forma única, Senhor, através das palavras, através do conhecimento. Aleluia. Pai, nesta noite eu quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui, Senhor, que se predispôs, Senhor, a estar aqui, que houve um sacrifício, Senhor, após um dia de trabalho, aleluia, após outras demandas, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. Também te apresento a vida da tua filha, que está à frente desse projeto, desse discipulado, Senhor, pela disponibilidade, pela vontade, pela alegria, pela troca de conhecimento que ela tem feito conosco, Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. Derrama infinitamente mais sobre a vida dela. 1000 vezes mais, Senhor. Que através, Senhor, dessa doação, dessa disponibilidade, o Senhor possa derramar sobre a vida dela coisas inarráveis, Senhor. Porque o Senhor é aquele que não deve a ninguém nada. Aleluia. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, nos coloca debaixo do manto de visibilidade. Que essa palavra não fique apenas aqui, Senhor. Que esses conhecimentos não fiquem apenas aqui, nesta noite, Senhor. Mas que através de nós também seremos fontes na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Ô, Alex,